Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história dela, uma das Sannin lendárias, uma das protagonistas do anime Naruto e a quinta Hokage, Tsunade Senju. Bom, Tsunade ela foi apresentada primeiramente no anime como uma ninja qualquer, que não ligava pro fato de ser uma shinobi, pra quem tinha o sonho de ser Hokage, ela não tava nem aí pra nada, ela só queria jogar jogos e beber. E tanto no anime quanto no mangá, essa personagem ela foi evoluindo muito depois que ela conheceu o Naruto e viu que ele parecia muito com seu irmãozinho mais novo. Mas isso que eu falei aqui foi o óbvio, então a gente vai voltar no passado da Tsunade e aprofundar mais ainda na história dessa personagem. Vamos rever a trajetória dela e o que levou ela aos dias de hoje. Bom, pra começar, Tsunade é neta do primeiro Hokage, Hashirama Senju, que é do clã Senju, obviamente. E a avó de Tsunade, esposa de Hashirama, é Mito Uzumaki, que por curiosidade foi a primeira pessoa que recebeu o poder da Nove Caudas. Bom, por ser neta do primeiro Hokage, o nome Senju era um nome que tinha muito peso na Vila da Folha. Esse era o clã mais respeitado de todos. Então durante a sua infância inteira, Tsunade foi chamada de princesa. E por curiosidade, a vontade que ela tem de jogar jogos de azar, ela herdou desse clã. A maioria das pessoas nesse clã tem a característica de gostar desse tipo de jogos e apostas. Bom, e caso vocês estejam se perguntando, nunca se soube sobre a origem dos pais da Tsunade. A gente não sabe quem eles são ou quem foram. Bom, passado um tempo na infância de Tsunade, ela cresceu, ficou um pouquinho maior, então ela se alistou na Academia Ninja da Vila da Folha. E quando ela se graduou lá, ela foi parar no time de Jiraiya e Orochimaru. E esses três foram treinados por Hiruzen Sarutobi, que futuramente iria ser o terceiro Hokage. Bom, Tsunade tinha um irmãozinho chamado Nawaki. E ele sempre falava pra ela sobre o sonho dele de se tornar Hokage um dia e proteger a Vila da Folha. Tanto que ele até deu o colar do Hashirama, né, seu avô, pra própria Tsunade. Bom, pra quem não sabe, esse colar aqui foi feito a partir do chakra de Hashirama. Mas infelizmente, durante a Segunda Grande Guerra Ninja, o irmãozinho de Tsunade acabou sendo morto. E quando ela viu isso, ela ficou horrorizada. Após a morte de Nawaki, Tsunade passou a defender fielmente o uso de esquadrões ninjas médicos durante a guerra. Porque ela falava que essa era uma das funções mais importantes durante a guerra. E o Hiruzen, o antigo sensei dela, já tinha se tornado Hokage. Ele apoiou essa ideia dela de mandar mais ninjas médicos pra guerra, porém ele não tinha recursos para realizar esse fato. Bom, então passado um tempo, durante a guerra, Tsunade conheceu um Jonin chamado Dan Kato. Então eles começaram a se relacionar mais e depois eles namoraram. Quando Tsunade descobriu que o Dan também tinha esse sonho de se tornar Hokage e proteger a Vila da Folha, ela passou esse colar pra ele, assim como o irmão dela tinha feito com ela. E mais uma vez a morte veio a assombrar a vida de Tsunade. Bom, durante uma missão na Segunda Guerra, Tsunade e Dan estavam lá trabalhando juntos, até que Dan acabou sendo atingido e ele foi morto. Tsunade ainda tentou salvar ele com as técnicas ninjas de médico que ela tinha desenvolvido, mas ela não conseguiu. A única coisa que ela conquistou foi fobia por sangue, porque tipo, ela estava toda lotada de sangue e ela ficou horrorizada por isso. Bom, quando o Dan morreu, Tsunade ela pegou o colar de Hashirama de volta, porém a partir daqui vai ficar um pouco diferente as coisas. Ela começou a acreditar que esse colar estava amaldiçoado. Todos que tinham o sonho de Hokage, de se tornar Hokage, estavam destinados a morrer quando colocassem esse colar e começassem a correr atrás de seu sonho. Então ela parou de acreditar nisso. Então depois ela foi atrás da sobrinha de Dan, que é Shizune, caso você não saiba, e ela pegou Shizune para poder fazer dela sua aprendiz. Bom, passaram alguns anos, Tsunade ficou adulta e a Shizune cresceu. Até que chegou o dia dos exames Chunin na Vila da Folha, então o terceiro Hokage foi morto pelo ataque de Orochimaru junto com a Aldeia da Areia. Bom, depois da morte de Hiruzen, então tinha que vir um novo Hokage. E Jiraiya foi escolhido para ser o próximo Hokage, mas ele recusou esse convite, ele queria continuar na função de ninja normal dele. Então veio a nova candidata que seria definitiva, Tsunade, a neta do primeiro Hokage. Bom, nessa parte da história, Naruto já tinha se tornado discípulo do Jiraiya, e como ele era seu mestre, os dois foram atrás da Tsunade, que era a antiga companheira de Jiraiya, para eles poderem então convencer ela de aceitar esse cargo de Hokage, porque a vila precisava de um líder. Bom, os dois encontram ela e Shizune lá num bar, então ela não só recusa o convite para se tornar Hokage, como ela ainda zomba disso, justamente por conta do seu passado horrorizante e das duas pessoas que tinham um sonho de se tornar Hokage que ela perdeu. E essa zombação deixou o Naruto muito irritado. Depois do ataque de Orochimaru à Vila da Folha, Hiruzen cortou os braços, né, da alma de Orochimaru, então ele ficou sem poder fazer
sem poder fazer jutsus. E Orochimaru então resolveu correr atrás da maior ninja médica que ele conhecia, Tsunade. E isso foi bem no momento que ela estava lá com Jiraiya e Naruto. Orochimaru tentou subordinar Tsunade, dizendo para ela que se ela curasse os dois braços dele, ele traria de volta os seus dois amores, o seu irmãozinho Nawaki e o seu amor Dan. Bom, a Tsunade ela não foi trouxa, na verdade ela pensou um pouco nessa oferta, mas ela acabou não aceitando. Então quando ela tenta dar um golpe no Orochimaru, Kabuto aparece e acaba salvando o seu mestre. Depois aconteceu uma grande briga que foi um dos atos mais marcantes no Naruto clássico. Jiraiya com o sapo Gamakichi, Tsunade com a lesma Katsuyu e Orochimaru com a cobra Aoda. Então eles brigam e tudo mais, aí acontece aquela cena famosa em que o Naruto ele pula na frente da Tsunade e protege ela de Kabuto, dizendo pra ela que ninguém ia matar ele até ele se tornar Hokage. E depois que Orochimaru e Kabuto somem, Tsunade ela conheceu a determinação de Naruto e viu o tipo de pessoa que ele era, então ela resolveu apostar todas as suas confianças e sua fé nele. Então ela aceitou o cargo de Hokage e passou o colar dela pro Naruto. Também teve aquela cena bem marcante, né, que o Naruto desafiou a Tsunade depois que ela zombou o cargo de Hokage, que quando ele foi atacar ela com um Rasengan, que ele ainda estava em treinamento com Rasengan, ela quebrou o chão com um dedo, com aquela força extraordinária dela. Pois bem, Tsunade aceitou o cargo de Hokage, ela foi lá e prometeu que iria proteger a Vila da Folha, não só por conta da determinação de Naruto, mas também porque ela queria representar o Dan e o Nawaki. Bom, assim que ela chegou na vila, né, como Hokage, a primeira coisa que ela fez foi curar o Sasuke e o Kakashi, que tinham se ferido em uma luta contra o Itachi, que apareceu lá com o Kisame. Depois disso, o Sasuke foi levado lá pelo Orochimaru, na verdade pelo grupo do Orochimaru, então Tsunade enviou um grupo de ninjas atrás de Sasuke. E o resultado disso foi que todos os ninjas voltaram gravemente feridos dessa missão, e esses ninjas são Naruto, Shikamaru, Choji, Neji e Kiba. Cada um lutou com um lá do grupo de Orochimaru e Naruto saiu ferido porque ele lutou com Sasuke. Mas os mais feridos mesmo foram Choji e Neji. E depois disso Shikamaru também ficou bem culpado. Bom, passado algum tempo, Tsunade resolveu fazer sua nova aprendiz, Sakura. E ela começou a ensinar para Sakura algumas técnicas avançadas de ninjutsu médico e de taijutsu. E o taijutsu da Tsunade a gente sabe muito bem que é total força bruta. Bom, e por falar nisso, já que a gente tocou no assunto, vamos falar um pouco das habilidades de Tsunade. Bom, já vou deixar bem claro aqui que mesmo que você não concorde, é comprovado que Tsunade é a kunoichi ninja mais poderosa do universo de Naruto. Justamente por Tsunade ser descendente do clã Senju com Uzumaki, ela tem enormes reservas de chakra, tanto que uma delas é guardada em uma marca na sua testa. Tsunade também é dona de uma força física surreal e ela é considerada não só kunoichi, mas shinobi também, de uma das mais fortes do universo de Naruto, porque o controle de chakra dela na mão é tão poderoso que ela quebra qualquer coisa. Dois grandes exemplos que são na verdade provas da sua força foi quando ela quebrou Susanoo do Madara e quando ela rachou o chão com o dedo lá no Naruto. Suas habilidades de ninjutsu médico também são as melhores de todas. Tsunade ela conhece técnicas extremamente avançadas, como por exemplo quando ela trouxe o Rock Lee de volta. Bom, Tsunade também tem o modo Senin, que se chama Arte da Criação de Renascimento. Nesse modo, Tsunade ela fica com uma cura extremamente avançada e rápida, se tornando praticamente imortal. Mas em contrapartida, quando ela ativa esse modo, que é só em caso de extrema emergência, isso encurta o período de vida dela, como quando ela foi perfurada por Madara e todo mundo achou que ela ia morrer. Tsunade também tem o poder de invocação, de invocar Katsuyu, que é uma lesma que tem poderes de cura extremamente avançados. Bom, agora chegando em Naruto Shippuden, no comecinho, Jiraiya resolveu ir lá na Vila da Chuva para poder extrair informações do chefão da Akatsuki. Bem, antes de Jiraiya partir, ele bateu um papo sério com Tsunade porque ela não queria que ele fosse de jeito nenhum. Ela não queria perder ele justamente por causa da sua história com ele. Ela cresceu com ele, ela lutou com ele na Segunda Guerra, foi treinada com ele e tudo mais. Bom, vocês lembram que eu falei que ela gosta de jogos de azar? Bom, Tsunade fez uma aposta que foi proposta por Jiraiya. Aposta que foi proposta. Jiraiya propôs que Tsunade apostasse que ele não voltaria vivo, justamente porque ela era azarada, então ela iria perder. E Jiraiya apostou que ele voltaria vivo. Bom, mas infelizmente no pior momento possível para poder ganhar uma aposta, Tsunade acabou ganhando essa aposta. Jiraiya foi morto por Pain lá na Vila da Chuva e ele não voltou, o que entristeceu muito a Tsunade. Bom, aqui foi um dos momentos mais chocantes e tristes da história, porque quando o vovô Sapo, Fukasaku, tinha voltado com a notícia de que Jiraiya morreu, isso foi um choque para todo mundo.
Naruto. Bom, a parte mais difícil pra Tsunade não foi nem lidar com a morte de Jiraiya, e sim arranjar um jeito de contar pro Naruto que ele morreu. Porque Jiraiya foi uma das únicas pessoas na vida de Naruto que fez com que ele sentisse o que é ser amado de verdade, e o que é ter uma família. Bom, depois que Naruto ficou sabendo da notícia, ele ficou muito bravo com Tsunade, porque ele achou que ela não deveria ter deixado o Jiraiya partir. E então, na minha opinião, aconteceu uma das cenas mais tristes do anime, e no mangá também. Tsunade, ela saiu da sala, se encostou lá no cantinho e começou a chorar muito, o que foi chocante e até arrepia. Bom, passado um tempo, chega o grande momento em que Pain e os seus 6 caminhos, na verdade os 6 caminhos de Nagato, ataca a Vila da Folha e lança o famoso Shinra Tensei. Nesse ataque, causou a morte de vários personagens importantes, como por exemplo a Shizune, o Kakashi e até o pai do Choji. Bom, depois que a vila foi varrida por completo e tava tudo um verdadeiro caos, Tsunade ainda teve forças para mandar a sua lesma Katsuyo se dividir e curar cada uma das pessoas que tinha se ferido nesse acontecimento. Ou seja, ela realmente cumpriu seu dever como Hokage. Bom, Tsunade sem chakra nenhum, porque ela tinha defendido todas as pessoas da vila, ainda teve coragem para se levantar e ficar diante de Pain. Então acontece aquela cena linda que todo mundo conhece. Chega o nosso herói Naruto no modo Senin com todos os sapos e salva a vida dela, destruindo um dos caminhos de Pain com um golpe. Essa cena ela foi tão fantástica que nessa parte apareceu um flashback, porque Naruto salvou a vida de Tsunade nesse momento, e apareceu o flashback de quando ele salvou a vida dela lá do ataque de Kabuto e de Orochimaru também. Bom, depois do ataque de Pain na vila de Konoha, Tsunade ficou desacordada por muito tempo, porque ela usou muito chakra, mas depois que ela acordou, ela conseguiu reassumir o manto de Hokage, mesmo que Danzo tenha tentado roubar esse manto. Agora chegando na Quarta Guerra Mundial Ninja, Tsunade e o Raikage Ai estavam lá no centro, né, do lugar. Então os dois são teletransportados para a divisão do Gaara, que lá tá o Madara passando o rodo na Aliança Shinobi. Então depois de um tempo dessa quarta divisão lutando com o Madara, chega a grande luta dos 5 Kages contra o Madara. Bom, pra ser bem honesto, não é porque eu gosto da Tsunade, na verdade eu gosto muito dela, mas o que eu vou falar agora, né, é mais um fato. Ela foi a que se saiu melhor disparado na luta dos Kages contra o Madara. Primeiro, ela quebrou o Susanoo de Madara com um soco. Depois, quando ele invocou vários outros Susanos, ela também quebrou vários deles. Tsunade também foi perfurada pelo Susanoo e continuou lutando. E também, quando a luta já tinha acabado e estava todo mundo derrotado, o corpo dela estava partido no meio e ela ainda teve forças para invocar a Katsuyo e fazer a Katsuyo curar todos os outros Kages, antes de curar a si mesma. Então ela é muito humilde. Depois chegou Orochimaru, Sasuke, Suigetsu e a Karin lá para salvar os Kages. Então a Tsunade recupera o seu corpo depois de morder o braço da Karin. Depois que a Tsunade e os Kages são recuperados, todos partem para ajudar a Aliança Shinobi na luta contra Madara. Tsunade já chega lá no campo de batalha recuperando o Shikamaru lá, porque ele foi atingido. E também ela chega ajudando Sakura a invocar a Katsuyo. Depois que a Quarta Guerra acabou e que Madara foi derrotado, e a Kaguya também, Tsunade passou o posto de Hokage para Kakashi. Então Kakashi Hatake se tornou o 6º Hokage e a Tsunade ficou de boa, ela foi beber, foi jogar e foi curtir a vida. E agora no anime Boruto não se sabe o paradeiro de Tsunade, a gente não sabe como ela tá, mas torce muito pra que ela apareça e a gente quer muito matar a saudade dela. Agora vamos falar umas curiosidades a respeito dessa personagem. Ela é a única pessoa viva do clã Senju, ou seja, com o sobrenome Senju no nome. Naruto é um dos únicos personagens vivos que ela tem carinho, ela ama ele como se fosse um filho pra ela. Ela, Orochimaru e Jiraiya, ou seja, os 3 Sannin lendários, foram inspirados em uma lenda japonesa que envolvia personagens com os mesmos nomes e os mesmos, digamos, animais. Ela representava uma lesma, Jiraiya representava um sapo e o vilão Orochimaru representava uma cobra. Não foi muito mostrado na história porque o protagonista obviamente é Naruto, mas o carinho de Tsunade por Sakura era tão grande quanto o de Jiraiya por Naruto. Bom, segundo o Jiraiya mediu, né, antes de morrer, que ele gravou a mensagem lá nas costas do sapo Fukasaku, os peitos de Tsunade têm 106 centímetros. E a última curiosidade é que Bom, e a última curiosidade é que Tsunade é a Kunoichi mais forte de todas, comprovadamente. Então não adianta contrariar. Ela é
Uma coisa que eu não falei no vídeo é que tem teorias de que a Tsunade e o Dan tiveram um filho, e esse filho é Minato, por isso o Naruto chama ela de vovó. Mas isso é só uma teoria, a gente não tem certeza. Mas é isso, essa foi a história da Tsunade, espero que você tenha gostado de relembrar esses momentos dessa personagem. Na minha opinião, de todos os animes, ela é uma das personagens femininas que tem o melhor protagonismo de todos. E é isso, muito obrigado pelo seu acesso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que eu trago semanalmente, tá muito legal. E o canal também tem uma página no Facebook, um Instagram e um Twitter, tá tudo aqui na descrição, acessa lá e segue, porque eu tô postando todas as novidades por lá. E é isso aí, muito obrigado, espero ver você na próxima história, fica ligado, fui!